Estamos ao vivo. Olá, boa tarde a todos nesse final da semana, sexta-feira, quase na hora do happy hour. Bom, eu acho que já está na hora do happy hour, o pessoal aí já deve estar se preparando para o final de semana. Eu estou aqui, Lotufo, professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, dirige o Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da Universidade de São Paulo e o Centro de São Paulo. Talvez depois você possa explicar um pouquinho para a gente o que é medicina translacional. Colabora com o Global Burden of Diseases, a Non-Communicable Diseases Risk Factor, K Cohorts um consultor de pesquisadores. Na verdade, hoje eu queria avisar que a minha internet está um pouco instável, então não se assustem se de repente eu cair, mas eu volto em seguida. A notícia da semana, que foi o pedido de demissão do ministro da Saúde, menos de um mês depois de ter assumido o Ministério da Saúde, o ministro pediu demissão, dizendo que é difícil compatibilizar os desejos ou os pedidos do presidente com a realidade. Essa foi uma primeira declaração dele. E agora a última declaração dele é que todo mundo tem uma escolha a fazer. E a escolha dele foi sair do ministério. Então, se vocês quiserem aí comentar sobre essa saída do ministro da Ciência e Tecnologia, ou do ministro da Saúde, exatamente no momento em que a doença está avançando no Brasil, nós estamos, hoje, os dados do Ministério da Saúde é de 13.993 casos de mortes confirmadas por Covid-19 aqui no Brasil, 202 mil casos de pessoas que testaram positivo para Covid-19, 13.900 novos registros. 100 mil estão em acompanhamento e quase 80 mil, né, 79.479, que estão recuperados. O professor Paulo tem estudado exatamente a notificação de casos de Covid-19 e a gente queria trazer para vocês aqui hoje o debate sobre não apenas as mortes que testaram positivo, mas também Oi, voltei. Tá me ouvindo? Sim, Professor? perfeito, Mariana. Então, eu estava dizendo que você estuda notificação de casos de óbitos, né, relacionados direta ou indiretamente ao Covid-19. Você deu uma entrevista recentemente falando que podem ter
os casos relacionados direto ou indiretamente à Covid pode ser 170% maior em São Paulo do que o que a gente está recebendo de números? Bom, primeiro, quer dizer, boa tarde a todos, né? Muito obrigado por estar aqui no nosso site, né? Dos cientistas engajados. E para mim é uma imensa honra. Eu acho que hoje é um dia muito complicado, né? Porque nós começamos a pandemia de uma forma que eu chamaria assim de mais ou menos. Os governos do estado estavam fazendo uma política correta de isolamento, né? E o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, também estava nessa perspectiva, com uma interferência do ministro da Saúde, do presidente da República, assim, no início, um pouco marginal. Aí a coisa foi piorando, o presidente foi tomando atitudes cada vez mais contrárias ao que o Ministério estava fazendo, e se entrou num choque que teve um impacto já na redução do isolamento, porque passou a existir uma mensagem dupla, né? E isso foi um desgaste constante que terminou com a saída do primeiro-ministro, o Mandetta. Aí o novo entrou há menos de um mês, né? Ficou um tempo sem saber exatamente o que faria lá dentro do ministério e fez muito pouca coisa, né? Mas não atrapalhou, assim, mas a equipe já estava, a técnica do ministério estava saindo já, e aumentou agora cada vez mais a agressividade do presidente da República contra os governos do estado e contra o próprio ministério, né? E hoje, né, a perspectiva é a saída com a saída do ministro, é a entrada de alguém que não tem nenhum conhecimento da área mesmo, né? Vai seguir exatamente o que o presidente vai querer fazer, e nós estamos caminhando para uma situação que eu chamaria assim, estamos próximos ao caos, né? Por quê? Porque nós não conseguimos chegar no nível de isolamento social necessário para reduzir o contágio. Pelo contrário, nós estamos tendo mortes e mais mortes, né? E então essa é a perspectiva. Quer dizer assim, está se vendendo uma coisa falsa, né? Que é a cloroquina, né? É uma, eu diria assim, que vai entrar para a história como sendo uma das coisas mais infames, né? E tem algumas pessoas aí, alguns médicos, alguns docentes aí que vão ser julgados pela história, né? Como eles foram subservientes ao poder, né? Não só no Brasil, nos Estados Unidos e outros países. Tem pessoas que mudam, tem pessoas que nem sabiam o que era cloroquina e passaram a adotá-la somente para poder agradar aos governantes, né? Então, eu vejo com uma preocupação imensa, né? O presidente da República faz uma live stream na Fiesp, conclama os empresários paulistas a se colocarem contra o governador do estado, né? Naquela fita do dia 22 de abril, que foi a saída do ministro Sérgio Moro, ele fala que precisava realmente armar o povo contra os governadores. Nós estamos numa situação, do ponto de vista político, epidemiológica, acho que é a pior que nós já tivemos, né? Eu acho que nem a crise de 64 ou a de 68 com as 5 está sendo tão pior quanto essa, né? Essa é um posicionamento que eu tenho, acho que nós temos que estar muito preocupados com isso, né? Do que vai acontecer, porque isso está significando muitas mortes, e mortes desnecessárias, né? Aí então eu posso até entrar no que eu estou estudando mais, né? Mas eu gostaria de lembrar para todo mundo que no dia 16 de março nós estávamos ganhando o jogo da Argentina. A Argentina tinha tido
2 óbitos e nós tivemos 1 óbito, né? Então, como a contagem de mortos é ao contrário, nós estamos ganhando de 1 a 2, né? Hoje nós vamos passar dos 14 mil, né? Com certeza nós vamos passar dos 14 mil óbitos, e a Argentina não tinha chegado nem aos 500. Mesmo fazendo toda a contabilidade da população, né? É um número muito, muito, muito menor, né? E do que está acontecendo no Brasil. E o que aconteceu lá, né? O presidente Alberto Fernandes, que se elegeu sendo chamado de poste da Cristina Kirchner, né? Ele foi extremamente hábil. Ele trouxe para si o prefeito de Buenos Aires, que não é do partido dele, né? Mas o Buenos Aires é 1/3 da população da Argentina, então o prefeito tem uma importância que não existe paralelo no Brasil. O governador da província de Buenos Aires, que é do partido dele, ele trouxe os 3, né? E os 3 se comunicaram, fizeram a comunicação aos argentinos, né? De qual seria a política, isso há 2 meses. E até agora o que está acontecendo na Argentina é um controle muito grande, né? E não só na Argentina, né? O Uruguai fez isso, né? E o Paraguai também, né? Quer dizer, assim, nós que passamos décadas a fio, né? Sempre usando paraguaio como sendo um adjetivo, né? Estranho, né? O famoso cavalo paraguaio, toda essa que a gente fez. Quer dizer, hoje nós temos o Paraguai fazendo barreiras físicas, né, para impedir a entrada de brasileiros. E eles estão com um controle bastante razoável, né? Então, isso está mostrando, né, o descontrole que nós estamos tendo aqui, e estamos tendo governadores absolutamente irresponsáveis, né? O governador de Santa Catarina, né, ele abriu aquilo. Santa Catarina vai ser um problema para São Paulo, porque vem muitos produtos para cá, né? Já está sendo um problema porque eles são um local de produção alimentícia muito grande, já está tendo frigoríficos que estão com muita gente contaminada, que não estão trabalhando, né? Isso em Chapecó, por exemplo, está acontecendo. Nós temos esses relatos, descendo para o Rio Grande do Sul também, né? Então, uma parte da alimentação vinda do Sul está sendo comprometida por isso, e nós vamos ter, né, apesar de todo o esforço que nós estamos fazendo em São Paulo, nós vamos chegar numa situação, de novo, né, de contaminação que está vindo dessa região. Outro exemplo de responsabilidade total é o governador do Amazonas, né? Quer dizer, assim, o que está se passando em Manaus, eu estava fazendo o levantamento de dados de Manaus, e eu estava fazendo isso em frente da televisão, assim, no Jornal Nacional. Aí, quando eu olhei o gráfico, né, eu fiquei assustado. E, ao mesmo tempo, o Jornal Nacional colocou as notícias de Manaus. As pessoas... era uma situação de que as ambulâncias não tinham, né, nem onde estacionar, não conseguiam tirar as macas, faltava até maca, né? E estava ali na minha frente a informação e o fato, né? E o governador, né, não toma nenhuma atitude, e a única coisa que ele fala, não, daqui a 15 dias a gente já pode ir adiante, eu só quero lá, porque eu tenho um relatório aí de um escritório de investimento, né, mais uma desses que fica aí na Faria Lima, né, que divulgou que o pico vai ser no dia 6 de maio, né? Quer dizer, assim, nós tivemos, então, né, o pessoal que vendeu aí para um monte de gente que o pico da epidemia tinha sido 6 de maio, né? E, enquanto isso, né, se fazendo covas e mais covas, o prefeito de Manaus está fazendo agora o cemitério vertical, né? E o governador está achando que está tudo bem, que ele vai levar para lá, porque ele... Então, nós estamos tendo, como nunca nesse país, né, assim, uma política
assim, extremamente grave em termos de saúde pública. E aí, já que eu estou falando de Manaus, eu gostaria de... Anticientífica, né? O quê? Totalmente anticientífica. E como nós estamos falando de Manaus, eu gostaria de falar o que está acontecendo na Amazônia, né? Essa é uma questão que nós, na USP, das universidades paulistas, todos, nós vamos ter que ter um enfoque, né? Eu acho que vai ter que ser criado aí, né, um Instituto da Amazônia, alguma coisa, né, que vai nos unificar aqui em São Paulo, né? Vamos falar já com a FAPESP para ter alguma coisa, porque nós temos já a inserção lá dentro, e temos o ICB5, que é um campus lá, eu não sei se a Unesp, Unicamp tem alguma coisa, mas essa é uma questão que a gente precisava pensar, porque o que está se passando agora é deliberadamente uma destruição da Amazônia, né, na política de desmatamento. Quer dizer, ontem, né, estavam levantando aí o que houve de positivo aí na economia no período da pandemia. A associação, a Anfavea de veículos automotores, conta que os tratores, vendeu-se muito tratores que são tratores específicos para desmatamento, né? Quer dizer, imagine só, né? E quando você vê, né, a pandemia pegando os ribeirinhos, pegando as cidades da Amazônia, é um negócio incrível. Então nós temos o estado do Amazonas, o estado do Amapá, né, numa situação crítica, e o estado do Pará também, com Belém. Então está se destruindo, o local está se destruindo o povo da região norte, né? É uma coisa incrível, né? O que está se mostrando a pandemia lá. E aí, É uma falta né, de visão de futuro, de inclusive, né? futuro, sem dúvida, né? E aí não eu que estou falando, mas todos os nossos colegas da área de biologia, zoologia, zoonoses, né, que têm um grande conhecimento, estão deixando claro que há uma grande chance de que esse desmatamento que está sendo feito, né, da forma mais assim agressiva, juntando garimpeiros com o pessoal aí do, da pecuária, né? Como eles estão avançando, é uma grande chance de surgir, né, uma nova pandemia com um novo vírus, com alguma coisa, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar vendo, né, mais uma situação surgida justamente aqui no, na Amazônia, né? Para mim, esse é uma coisa que a gente precisava ter uma preocupação muito grande, né? É uma pena que as Forças Armadas aí, agora uma parte deles resolveram ficar dentro do governo atual, né? Mas eu sei que dentro das Forças Armadas existe uma preocupação imensa, né, com todo o território amazônico, com a população que está lá, com uma política indigenista muito razoável, né, e com ideias, e que estavam procurando a USP, né, eu me lembro de uma reunião que eu não pude participar, mas acho que alguém que esteja presente aí talvez tenha, alguns dos ouvintes tenham participado, né, que era justamente de a gente ter políticas, né, no caso específico eles estavam procurando a questão da região norte, né, que não é exatamente a Amazônia, né, que é a região do Roraima. Eles estavam com várias propostas de ações específicas que a gente pode fazer. Eu vejo, é extremamente preocupante, né, o que está acontecendo na pandemia naquela região, mais do que em outros locais. Em São Paulo, como é que você está vendo o Pois controle da é, epidemia? né? Aí nós temos São Paulo, né? Eu vejo que São Paulo, né, aconteceu, eu acho que o secretário, a Secretaria da Saúde, o governador do estado, eles atuaram de uma maneira muito firme. Se o governo federal tivesse atuado da mesma forma, nós estaremos hoje, eu posso afirmar, já discutindo como sair do isolamento, né, e com
assim, 1/3 de mortes, né, e metade dos casos, né? Eu posso afirmar isso daí. Mas o que aconteceu aqui foi uma sequência de alguns problemas. O primeiro problema que nós tivemos, não foi o primeiro problema, um primeiro fato que foi, e eu documentei isso daí, que a rapidez como a cidade de São Paulo e uma grande parte do Estado assumiu a proposta do isolamento. Ela começa numa quinta-feira, a Unicamp fala que vai parar. A USP fica em dúvida, às 10 horas da manhã, o reitor fala que está em dúvida, às 2 da tarde, ele se reúne, não sei o que lá, resolve parar, a Unesp para, aí o governo do estado já se reúne, já lança a proposta de paralisação, isso era dia 13, que ia começar no dia 16 para se ficar efetivo no dia 23, né? E não aconteceu isso, foi muito melhor, porque era a ideia de deixar uma semana com as escolas funcionando para que os pais acertassem. Os pais acertaram antes do dia 23, né? Eu sei que teve um shopping center que era para fechar no dia 23, eles fecharam antes até, né? Ou seja, teve um apoio grande. Se isso daí tivesse sido feito à risca, nós teríamos tido um controle muito maior. E o que não levou a isso daí foi, além das ações do presidente da República, foi o fato de que a proposta de que se fosse feito o auxílio emergencial para que as pessoas pobres pudessem ficar isoladas e recebessem, né, assim, se criou uma série imensa, de obstáculos para que isso fosse obtido, né? O tempo inteiro, né, até se falou que precisava de uma PEC, de uma emenda constitucional, né? E aí não podemos falar absolutamente nada do parlamento, né? Congresso aprovou, Senado aprovou, né? Isso daí foi realizado, né? Mas se criou há 15 dias que a Caixa não estava fazendo pagamento, vai começar a fazer o pagamento agora, né? E a gente sabe que o presidente ficam com fome em casa. Exatamente, quer dizer, você começa a ter vários problemas em relação a isso. E aí, então, em São Paulo começou a existir, a gente começou a ter, não conseguiu manter o nível de isolamento. Esse foi, para mim, a base foram as ações do governo federal. Existem algumas outras coisas que eu considero que foram erros que a gente viu depois, mas a gente não deveria ter deixado continuar. Quando teve a Semana Santa, houve uma saída muito grande de pessoas de São Paulo para visitar os parentes do interior, né? Ou foram para o litoral. Eu me lembro que o prefeito do Guarujá, ele mandou fechar a balsa, né? Só passava na balsa quem tinha a placa do Guarujá. Para Ilhabela. Né? Para Ilhabela também. E aí o próprio governo de São Paulo não aceitou. Eles estavam querendo até que fechasse a rodovia dos Tamoios, né? Chegou até uma proposta de fechar a rodovia dos Tamoios. E olhando o que aconteceu, eu diria o seguinte: não, nós deveríamos ter fechado a grande São Paulo inteira. Não entra e nem sai, né? E assim, quem estava aqui vai passar a Páscoa aqui, quem não tiver vai passar a Páscoa lá, né? Ninguém vai morrer por causa disso, mas vai morrer. O resultado disso foi que aumentou o número de casos no interior, né? E aí nós tivemos depois o feriado do 21 de Tiradentes, tivemos o 1º de maio e continuou isso daí, né? Eu estava vendo a saída do Rio de Janeiro no 1º de maio, a região dos lagos, né? Com congestionamento, entrada em Búzios, só que lá, saída, né? Então, assim, estou falando do Rio, né? Um outro erro. São Paulo, a gente deveria ter feito esses bloqueios, né? E eu defendo o bloqueio da Grande São Paulo. Embora agora já foi para o interior, né? Já foi para o interior, já desceu para a Baixada Santista. Nós poderíamos ter segurado a coisa por aqui, né? Você acha que o lockdown seria uma alternativa para São Paulo nesse momento? Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai ter que ser feito, né? Nós vamos chegar numa situação e aquela história que sempre se fala, né?
dizem que foi o Santiago Dantas que falava que existia uma diferença entre a elite e o povo no Brasil e a elite e o povo na Índia, né? É depreciativo para o povo indiano, né? Então ele fala que a elite indiana é muito boa e o povo indiano não, né? E que no Brasil é o oposto, o povo é muito bom e a elite é muito ruim, né? E eu vejo, quer dizer, eu participei aí de algumas conversas com pessoas de responsabilidade aí na economia, que eu fiquei abismado de ver, né, o nível dessas pessoas, são pessoas de grande responsabilidade, né, mas que tem uma insensibilidade em relação à vida humana, às questões do atual pacto civilizatório que nós vivemos é imensa, né? O que a Fiesp fez, a campanha lá da máscara e outras coisas, né? É uma coisa de um baixo nível muito grande. O que os eu não sei se existe industrial ainda nesse país, porque acabou muito, né? Nós estamos na mão aí dos financistas, né? Mas o que existe ainda de pessoas que têm indústria, comércio e outras atividades, esses empresários precisam saber o seguinte: se não fosse feito o controle social, nós estaríamos com muito mais gente doente. Vários dos seus empregados não estariam trabalhando, estaria uma situação muito pior. E essa é uma grande chance que isso aconteça, né? Então, pensando isso no seu comércio. Agora, antes disso, pense numa coisa chamada vida humana, né? Quer dizer assim, nós estamos numa fase da civilização que a gente não aceita mais perder vidas. Nós somos contra guerras, né? Nós nos manifestamos contra o armamento, não queremos violência, não queremos morte, né? Então, esse é um ponto que eu considero muito assim relevante hoje, né? Se você, empresário, não está conseguindo entender a questão humana, pelo menos entenda que se você aceitar que pessoas infectadas comecem a andar, né, a sua linha de produção um dia não vai estar funcionando, porque não vai ter ninguém, né, inteiro para tocar aquilo lá. Vai estar doente, vai ter morrido, vai estar tomando conta de algum filho, algum parente, né, e vai estar faltando, né? E aí vai ser muito pior para você. Professor, tem uma pergunta, na verdade um comentário aqui da Lívia Figliolo de Araújo. Oi, Lívia, está dizendo que está certinho o que você está dizendo. E a Lívia Clemente, que é outra pessoa, outra Lívia, falou: professor Lotufo, muito obrigada por trazer toda essa luz sobre os fatos. Destaco aqui a falta de controle nos aeroportos. Cheguei da Holanda em 16 de março e não havia qualquer medida de isolamento ou rastreamento de possíveis casos. Faltou esse controle e demoramos a fechar nossas fronteiras. Absurdo a falta de empatia com a morte dos CPFs e o medo da morte dos CNPJs, né? Ela está dizendo que... Sem dúvida, não. As pessoas físicas... Aquele dia, as metáforas, né, a economia na UTI, estamos indo para um cemitério, né, morte de CNPJ, né, o uso dessas metáforas será cobrada um dia sim, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Você chegou a pensar de que forma esse lockdown seria implementado em São Paulo? Como fazer isso? A gente tem uma cidade que é super populosa, que tem regiões em que tem muita gente por metro quadrado. De que forma que a gente conseguiria manter a metrópole ou a macrometrópole de São Paulo em lockdown? Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que tem alguns recados que não funcionam, na minha opinião. Essa questão eu posso estar errado, aliás, eu espero estar errado. Essa questão do rodízio dia par e dia ímpar, às vezes dá a impressão que a pessoa fala: opa, dia ímpar, o meu carro é ímpar, eu posso sair, e sai. Né? Vou sair. Eu vou sair, não sei o que lá. Vai sair só porque eu acho assim, quer dizer assim, tem que se cortar todos os centros comerciais, né? Só pode existir o essencial, né? Eu fico vendo
em São Paulo pouco, né? São em alguns bairros, né? Mas eu estava vendo em outras cidades, Rio de Janeiro, mesmo Manaus, né? E a televisão vai filmando e você vê as pessoas comprando coisas assim que você fala assim, não é possível, né? Eu estava vendo era em Manaus, as pessoas escolhendo lá que um camelô vendendo perfume mais barato, não sei o que lá, né? Então tem gente que está andando na rua achando que vai ter pichincha, né? E vai comprar. Eu acho que nós temos que cortar onde existe os grandes centros. É o Largo 13 Santo Amaro, o Largo da Concórdia, né? Largo da Penha, na Zona Leste, né? Todos esses grandes centros têm que ficar totalmente fechados, né? Totalmente fechados, a não ser que tenha um supermercado, uma farmácia, né? Não mais do que isso daí, né? Isso deve ser. E a questão dos carros deve ser. Só vai andar quem pode mesmo andar, né? Quem precisa andar. Né? Eu acho que isso daí é a questão que nós vamos ter que fazer. Não vai ter outra alternativa. A não ser que vamos chegar numa situação, né? Onde algumas pessoas vão ficar escondidas em casa e as outras vão ficar andando à procura de coisas, se contaminando, não vai ter mais estrutura hospitalar, né? E que eu nem gostaria de, nem consigo, nem quero imaginar, né, uma situação tão terrível quanto essa. Mas eu queria falar um pouco do aeroporto, né? A Lívia tem toda a razão, né? Eu tenho um colega que trabalha colega de pesquisa, né, do Elsa Brasil, e ele me mandou uma foto, faz questão aí de umas 3 semanas, o aeroporto de Vitória, né? As pessoas lá estavam normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Todas apinhadas para fazer o embarque, né? Uma fila de check-in sem nenhum controle, e, e aí eu perguntei, mas onde é que está esse pessoal? Ah, muita gente estava indo para São Paulo porque tem negócios a fazer em São Paulo, né? Quer dizer, que lógica, né? Quer dizer, uma cidade que está contaminada, São Paulo, o pessoal vem aqui. E aí, uma outra pessoa que eu conheço me conta a história que no hospital lá de clínicas de Porto Alegre tiveram 4 casos, né? E a origem foi de uma pessoa que veio fazer negócio, saiu de Porto Alegre para fazer negócios em São Paulo, voltou, se infectou, né? Infectou mais 2 pessoas, uma dessas daí terminou internado, né? Ora, quer dizer, o bloqueio nos aeroportos deveria ter acontecido desde sempre, né? A outra coisa que se errou, eu acho que se errou até por uma questão ideológica, né? Foi que começou a se ter um controle sobre os voos que vinham da China, né? Se eu não me engano, vem um voo por dia da China, né? Que para ainda na Europa e vem para cá, né? É muito pouco o contato direto com a China. Mas a coisa já estava na Itália, já estava na Espanha, já estava nos Estados Unidos, e não houve nenhum Estados controle Unidos. externo, né? Não houve nenhum controle externo disso, né? E depois não houve o controle de voos de São Paulo para o restante do país, né? O que a Argentina fez? A Argentina, os brasileiros que estavam em Buenos Aires e que eles não deixaram de ser repatriados por voo, né? E eles pagaram o ônibus até a fronteira com a Uruguaiana, né? Então as pessoas tiveram que vir, os brasileiros tiveram que vir de avião, de ônibus até a Uruguaiana, depois pegaram a Uruguaiana e foram para suas cidades, né? E eles não aceitaram, né? Que deu muito problema. Então ficou a Argentina na Bahia, ficou a Argentina em Camboriú, Argentina, não sei o que lá, porque eles assim, que não ia vir por voo, então as pessoas estavam vindo por via terrestre de uma outra forma, né? Eu acho que as Então pessoas essa, não estão percebendo a gravidade da situação, sim, né? sim, claro, Não é só, primeiro que sim, não são só, primeiro assim, a gente
se falou que o grupo de risco principal são os idosos e são as pessoas com doenças pré-existentes. Pré-existentes. É claro que essas pessoas têm mais suscetibilidade, mas todo mundo está sendo afetado por isso e está morrendo gente de todas as idades. A gente chegou, eu estou com o dado aqui do Ministério da Saúde de São Paulo, a gente chegou a 4.300 óbitos ontem, atualização feita às 19h58, com 54 mil casos em São Paulo. Sim. Quer dizer, são 4.000 pessoas que morreram só no estado de São Paulo. Sem dúvida. Em função, 4.000 que foram testadas e tal, em função do Covid. As pessoas não estão tendo a noção do perigo que é uma coisa dessa. Eu tenho 2 comentários aí. Eu gostei sempre de enfatizar, usando o Twitter, uma das coisas que marcou muito São Paulo foi quando caiu aquele Airbus da TAM, foi em 2007. Estava vindo de Porto Alegre, caiu, e ainda bateu justamente na própria loja da TAM. Entre pessoas no avião e em terra, morreram 199, 200, né? Nós estávamos tendo, no Brasil, era como se a cada 2 dias tivesse caindo um avião da TAM. Depois, era o equivalente, todo dia caiu um avião. Né? Depois, um avião, 2 por dia, um de manhã e um à noite. Né? Agora, depois passou, né, um de manhã, um de tarde e de noite. Agora está tendo 800 mortes, né? Então, assim, é um avião à meia-noite, um avião às 6 da manhã, um ao meio-dia e um às 6 da tarde, né? É como se estivesse caindo isso o tempo, todos os dias, é isso. Já são 57 acidentes, mortes equivalentes ao que aconteceu em Brumadinho, né? Quer dizer, é uma quantidade, que assim, absurda, né? E aí eu acho que tem um problema que o pessoal do Ministério foi... Estou falando depois, né? Na medicina a gente gosta sempre de falar que existe o médico do plantão seguinte. O médico do plantão seguinte, ele sabe tudo, né? Claro, né? Já aconteceu, né? Já passou o problema. Já, né? O outro que atendeu, o outro que fez, né? E aí ele chega e acha que sabe tudo. Mas quando se falou que existia essa questão dos mais idosos, das pessoas com alguma doença, essa é uma questão que logo nós epidemiologistas falamos, essa é uma ideia, é uma mensagem errada, né? Porque uma coisa é o risco relativo que o mais de 60 anos tem, e a outra coisa é o risco absoluto. Porque as pessoas, nós que temos mais de 60 anos, nós somos 17% da população, por aí, 16%, né? Nós temos os outros 84% que são que têm menos de 60, né? Então, eles acabam tendo, né, a maior parte dos óbitos das afecções vão acontecer justamente nos mais novos, né? Diabéticos, existe por volta de 12, 15%, né? Ou seja, mas a maior parte das pessoas não são diabéticas, né? A maior parte das pessoas são jovens. Só para dar um exemplo, já que é um grupo menor aqui, dá para a gente... eu vou exemplificar o que eu estou tentando falar na diferença de risco relativo e risco absoluto. Se eu perguntar para vocês, né, a seguinte questão. Às vezes eu tenho medo às vezes de falar isso daí porque é uma coisa meio sensível, mas quem tem mais risco de ter uma criança com a trissomia do cromossomo 21, com a síndrome de Down? Todo mundo vai falar, é uma mulher acima dos 40 anos, né? Isso aí é um conhecimento popular, né? Isso significa o risco relativo, é fato, né? Diga-se de passagem, não só para a mulher, para o pai também, né? Isso é pouco conhecido, né? A síndrome de Down está relacionada também à idade do pai. Agora, se a gente for na Associação de Pai, da APAI, né?
onde tem várias crianças com trissomia de Down, que estão cada vez mais socializadas. Dentro do processo civilizatório, essa é, né, uma das coisas, né, fantásticas, como a gente está, né? Tem alguns comerciantes aí que são incríveis, o trabalho que eles estão fazendo, né? Tem um lugar que eu sempre vou, porque eles sempre trabalham com pessoas com Down e trabalham muito bem. Mas se a gente for na PAI e a gente anotar a idade das mulheres quando elas tiveram filho, vai ser abaixo dos 40 anos. Porque a maior parte dos partos, dos nascidos vivos, né, são de pessoas abaixo dos 50 anos. Então, uma coisa é você ter uma probabilidade maior de ter o Down aos 40 anos, mas a maior parte dos Downs são de pessoas abaixo dos 40 anos, né? E essa é o mesmo raciocínio. Oi? Né? Eu não tinha pensado por esse aspecto, mas você tem razão. Exatamente. Esse é o raciocínio básico da epidemiologia, né? Então, o que vai acontecer, né, é que nós vamos ter muito mais morte abaixo dos 60 anos, muito mais doença do que acima dos 60 anos, né? Muito mais em não diabéticos do que em diabéticos. E aí começa aquela história, olha só, o cara era jovem, sei o que lá, e pegou e morreu, né? Sim, né? Porque existe muito mais gente jovem, né, e saudável do que gente idosa e doente na sociedade, né? Esse é o problema. Então se passou uma mensagem errada, né? Para mim, essa é uma das questões mais importantes. E o mais sério que nós estamos tendo, né? A cada dia a gente recebe essa notícia, são os acometimentos da Covid em crianças. Nós estamos tendo algumas manifestações que foram vistas na Itália, depois na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Teve um caso já aqui no Hospital das Clínicas, né, de crianças com um quadro extremamente grave, né, e letais, né, pela Covid. Então, esse né, uma das questões que essa mensagem passou como se as outras pessoas estivessem imunes à doença. Não é isso que está acontecendo, né? A outra coisa, Mariana, se você me permite, eu acho que houve um aprendizado muito grande aí, nosso, né, da medicina como um todo, entender o que era a Covid-19. Ela, no início, dava a impressão que era mais uma gripe. Então, você ia ficar com o nariz entupido, dor de garganta, febre, olho vermelho, dor no corpo. E se você tivesse azar, você teria uma pneumonia pela Covid, né? Como acontece com a influenza, né? É exatamente isso que acontece. O H1N1 foi isso. O H1N1 é uma influenza. Mas, né, a gente começou a ver com os relatos da China, depois da Itália, depois da França, da Espanha, Inglaterra, é que o coronavírus, ele atua nos receptores da enzima de conversão do angiotensinogênio, né? Ele desbalança a regulação da pressão arterial, ele atua no endotélio, levando a disfunção endotelial, ele leva a trombose, que ninguém sabe exatamente assim por qual razão, mas leva. Então, o que aconteceu é que nós começamos a ter aquela pessoa que tinha doença coronariana, né? E o coronavírus foi lá e desestabilizou, né? E nós tivemos muitos óbitos por causa disso, né? Aí entra uma das coisas que nós conseguimos mostrar, é que além dos óbitos pela Covid, né, comprovada com o exame, começou a existir no mundo inteiro, e em São Paulo também, um excesso de mortalidade, né? E quem alertou isso daí, para mim, eu estava ouvindo o rádio, né? E entrevistaram um coveiro
do cemitério municipal e falou assim: nossa, nós nunca trabalhamos tanto, né? Aí eu falei: nossa, que coisa, teve muito, né? Mas eu fui ver, né? Estava com, acho que tinha 10 mortes em São Paulo, né? Não se justificava isso daí. E eu fui ler algumas coisas e um dos pesquisadores da Espanha falava assim: os epidemiologistas antigos iam contar pela mortalidade geral, né? Se estava aumentando ou não. E aí, então, eu fiz uma busca muito grande por isso e vi que outros lugares já estavam tentando fazer e utilizar a mesma tecnologia, a mesma forma de cálculo, que é uma coisa muito simples. Toda cidade, estado, né, toda localidade tem um padrão sazonal de mortalidade, né? Uhum. Então, assim, como é que é São Paulo? São Paulo, assim, janeiro, fevereiro, março é muito baixa a mortalidade. Abril aumenta um Verão. pouquinho, maio, metade de maio começa a subir, junho, julho sobe, é o pico, né, esses 2 meses. Agosto começa a cair, setembro já estabiliza, como se fosse março. Aí, outubro, novembro, dezembro fica igual janeiro. Então, é justamente nesse período do inverno que a mortalidade é maior. Há várias razões para isso daí, né? Está muito ligado às alterações da temperatura, à poluição, à frequência da influenza, né? E no hemisfério norte é ao A contrário, mortalidade em geral. em geral, Mortalidade em né? geral. A mortalidade em Todos os tipos geral. de doença. Mas assim, mas o que mais mata é doença cardíaca e doença respiratória, as duas, né? Então, elas que matam mais. Se você for ver a mortalidade por câncer, ela é mais ou menos a mesma, né? Quer dizer, pode ser uma pessoa que Ao tem longo do câncer e ano. pegou uma pneumonia no inverno e morreu, né? Mas a... Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os dados dos últimos 5 anos de São Paulo por semana, né? Nós fomos vendo, fizemos a média e começamos a ver o que estava acontecendo em São Paulo, né? Aí nós vimos que passou a existir um excesso de óbitos, né? Muita gente, porque a variação que existe ano a ano de óbitos, ela é pequena. Ela varia entre menos 1% e mais 1%. É uma coisa muito pequena, porque você tem dois fenômenos a cada ano. Você aumenta a população, mas o risco de morrer cai, né? Esse é um fenômeno que a gente sabe que existe aí há mais de 30 anos, né? Em São Paulo e no Brasil depois também, né? Que o risco para lá, para ortopedia, né? Foram todos redistribuídos, né? E o Instituto Central ficou exclusivo para atendimento à Covid e montagem de UTI. Era para ser 100 leitos de UTI, os 100 leitos foram para 150, para 200. Hoje, eu recebi um relatório que tinha 252 pacientes entubados em ventilação mecânica e estão tentando ver se chegam a 300 leitos, né? Eu não sei em que lugar do mundo existem 252 pessoas entubadas. Eu não sei, né? Assim, para mim é uma coisa inédita, né? E com bons resultados, né? Isso que é importante. Está se tendo ótimos resultados. Pessoas idosas estão saindo, pessoas com outras doenças estão conseguindo fazer muita coisa. Esse é um dos pontos positivos.